lá, mais uma série de dicas de saúde com o Dr. Geraldo Cardoso. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Daniel. Obrigado mais uma vez por você estar disponível aqui conosco. Dr. Geraldo Cardoso, para quem não conhece, ele é nutricionista e é especialista em fitoterapia? Fitoterapia clínica. Fitoterapia clínica, muito bem. E tem uma experiência de 32 anos em medicina natural. Em medicina natural? Que beleza, muito bom. E além de todo esse conhecimento, hoje o doutor trabalha na Clínica Oásis Paranaense, lá em Curitiba. Curitiba, a Clínica Oásis Paranaense, ela existe para o bem-estar da humanidade há quase 37 anos. Nossa, que beleza. Sempre com os métodos naturais. Utilizando os métodos naturais, como a geoterapia, o tratamento com argila, aplicação da argila medicinal, isso adicionada de plantas medicinais também, ela é elaborada. Certo. Usamos a trofoterapia, que é a terapia através da alimentação. A fitoterapia, que falaremos hoje, e também acerca da hidroterapia, que é o tratamento através da água. Muito bem. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais, tem o site que é oasisparanaense.com.br. Esse é o site www.oasisparanaense.com.br. Você pode acessar o site da Clínica Oásis e conhecer um pouquinho mais desse trabalho. Mas hoje nós vamos falar... Vamos falar hoje sobre a hidroterapia. Hidroterapia. O uso da água como agente terapêutico, ele remonta a milênios. Certo. Né? No passado, nós temos entre os romanos as famosas termas, que eles tanto utilizavam, os árabes, usando também como tratamento as águas, e por que não dizer dos chineses, né? 3.000 anos antes de Cristo, já fazendo compressas e tratamentos afins com a água. Nos tempos mais recentes, nós temos o nome de Vicente Priesnitz. Priesnitz, ele era um austro-húngaro e, certa ocasião, ele era um aldeão, levando os rebanhos do pai para apacentar, ele observou um cervo, um veadinho, com a pata quebrada, próximo de onde ele estava. E ele viu que o animal, ele imergia várias vezes a patinha na água, e em pouco tempo ele viu que estava curada, estava quebrada aquela pata. O tempo passou, ele tornou-se um jovem, né, na casa aí dos 17, 18 anos, e ele teve um acidente com os animais, com o que puxava o carroção, cheio de feno, de palha. Ele caiu e as rodas passaram sobre ele. Ele ficou meio vivo, meio morto. Os aldeões o buscaram e deram praticamente por morto. Ao recobrar os sentidos, voltar à vida, ele pediu, já no seu casebre, pediu que lhe trouxessem sacos de linhagem, de estopa, molhados em água. E o pessoal, imaginando que ele estava nos estertores ali da morte, trouxeram para fazer a vontade dele. Qual foi a surpresa? Quando ele pediu que estendesse sobre o corpo dele, com fraturas, feridas, aquele pano úmido. Passado algum tempo, ele pediu novamente que molhassem e trouxessem. Ele disse, realmente, ele está com problema né, na mente, levou pancada e tal. Mas não, Priesnitz foi recuperando e em prazo de pouco com essas compressas. E pouco tempo depois, para provar que aquilo que havia agido em benefício dele não era nenhum poder sobrenatural, mas o tratamento da aplicação com a água, a semelhança do animalzinho que ele havia visto, ele fez alguns objetos rudimentares contendo água e pegava pessoas tão desvalidas quanto ele e começava a fazer os banhos, esses experimentos. Olha só. E o resultado foi que a fama dele cresceu muito, ele tornou-se um terapeuta da água, muito conhecido naquele então, e ele construiu
uma clínica. Isso aonde mesmo? Na Áustria, ele era austro-húngaro, né? Certo. Império Austro-Húngaro. E ele usava a água na sua clínica. Ele escreveu um livro. Passaram-se anos e anos e anos e anos, ele veio a óbito, e esse livro foi parar em um seminário, né, dominicano, dos dominicanos. E ali tinha um seminarista que havia contraído tuberculose, e naquele então tuberculose era o atestado de morte. Sim, né? Época, o nome dele, Sebastian Kneipp, ou Sebastião Kneipp, né? E Kneipp, já desiludido com os métodos de tratamento da época, ele foi à biblioteca para fazer leituras, não, obviamente, procurar algo para sua enfermidade que ele nem imaginava. E deparou-se com o livro de Priesnitz, onde dizia que a água fria curava a tuberculose. Oh. Ao ler esta palavra ali, ele ficou extremamente satisfeito. E era inverno na Alemanha. Priesnitz, Kneipp estava na Alemanha. E ele saiu correndo e quebrou as margens do rio, que estava congelado, e mergulhou. Nossa. Anos depois ele escreveu: por Deus eu não morri, porque eu li o início da receita e não o final, onde dizia que a água fria curava a tuberculose, mas em hipótese alguma permanecer com o corpo molhado e frio. Tá? Enfim, ele aplicou o tratamento correto e chegou à cura da sua doença. E agora, à semelhança de Priesnitz, ele quis levar o bem-estar, a cura a outros. E vários outros seminaristas e pessoas também recuperaram. E a fama de Kneipp foi crescendo. Resumindo, o método Kneipp de tratamento através da água, ele é famoso no mundo todo. Até hoje. Né? Existem clínicas na Suíça, na Alemanha, na Europa como um todo, e aqui no Brasil também. Nós somos um dos representantes do legado de Kneipp. Que maravilha! Né? Então, o que é a hidroterapia? A hidroterapia é o uso da água nos seus 3 estados: líquida, gasosa e sólida. Ou seja, que é o que está mostrando aí. Né? A água, o vapor e o gelo. Então, devidamente aplicado, ele vai trazer benefícios. E qual é a vantagem? Primeiro, a hidroterapia, ela não te oferece nenhum efeito colateral, nenhum efeito indesejado, ou seja, provocar uma outra doença, quando é aplicada devidamente. Né? É um dos grandes tratamentos para a eliminação de toxinas. E como se dá a reação no corpo? Na verdade, não é a água que cura. Nós queremos deixar isto claro aos nossos ouvintes, que são as reações que a água desperta no corpo humano. Tá. Hipócrates, o patrono, o pai da medicina, viveu quase 500 anos antes de Cristo, ele dizia: a natureza cura. Ele tem 2 sentidos. Ao Hipócrates dizer a natureza cura, ele dizia o biossistema, o ecossistema e o nosso bio. Nós temos forças latentes no nosso organismo, que muitas vezes elas estão adormecidas, elas estão hipofuncionais, pelo nosso estilo de vida, pela nossa alimentação, não é? Porque qual injeção você toma para a consolidação de uma fratura óssea? Nenhuma. O corpo, ele se restabelece. Né? Uma cicatriz cirúrgica, né? Um corte cirúrgico, imediatamente começa o processo de restabelecimento. Então, nós temos em nós uma força de autocura. Né? Então, o estímulo térmico é o principal responsável para desencadear essas reações. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta. No caso, os fisioterapeutas, principalmente no meio esportivo, quando leva ali uma contusão, alguma lesão no músculo, eles aplicam o gelo. Aplicam o gelo. E uma vez eu conversei com um fisioterapeuta,
que trabalha em times de futebol de ponta, ele falou, olha, um dos esportes que mais tem recursos é o futebol. Tem muito dinheiro, mas para lesões ainda se usa o gelo. Ou seja, teria acesso aos medicamentos mais caros, mas ainda se usa o gelo. É o mais eficiente. Uma coisa simples. E como que desencadeia o que, na verdade, o gelo? Então, o gelo, a primeira coisa, ele vai fazer uma vasoconstrição, ou seja, diminuir o diâmetro dos vasos. Quando nós falamos vasos, desde os mais calibrosos como a artéria, não é? Depois nós temos arteríolas, nós temos os capilares e as veias de retorno, né? Então, ele age no sistema. Ao aplicar gelo em um local que teve um trauma, uma pancada, a primeira coisa é diminuir a dor e o hematoma. Hematoma se dá pelo extravasamento de sangue dos capilares, que são pequenos vasos. Capilares, ele remonta ao cabelo, né? Então, esses finíssimos vasos são os primeiros a dilacerarem, romperem e, por consequência, a liberação de sangue, formando o hematoma. Tá? Então, ao aplicar o gelo, vasoconstrição, diminui o sangramento, contração do músculo e diminuição da dor e recuperação mais rápida. Tá? No caso da água, esse estímulo térmico, ele usa temperaturas acima da temperatura corpórea, tá? Que vai de 37, 37,1, 37,2, então acima disso e abaixo, ele provoca reações. A água morna, ele não tem reação fisiológica nenhuma, exceto para induzir o vômito. Mas, em termos práticos, no corpo humano, ela não tem ação terapêutica. E lá na clínica vocês utilizam na clínica, diariamente esses... Sim, é o nosso carro-chefe. Tá? E eu tenho visto assim coisas espantosas. Inclusive, dias atrás, nós recebemos a minha irmã, e ela estava com um problema no túnel de carpo, uma tendinite, havia feito infiltração e nada, medicamento, não passava dor, e ela me ligou. Ela me ligou e disse, venha imediatamente para a Clínica Oásis. E foi um prazer eu tratar a minha irmã, não é? Sim. E eu estive com ela ontem, inclusive, e ela está totalmente restabelecida, sem dor alguma, como se nunca houvesse tido um problema daquela gravidade. E nós aplicamos, então, compressas, falarei disso logo mais, as compressas alternadas. Então, a água, ela trabalha modulando as reações orgânicas, temperatura acima da temperatura corpórea, 37 graus Celsius e abaixo. Então, através da modulação de água quente e água fria, nós mudamos completamente o ambiente interno. Nós mudamos a hemodinâmica sanguínea, a velocidade com que flui e a forma como flui. E isso traz as reações de cura. Essa é a explicação simples, básica. De como é o efeito dos banhos. Dos banhos, porque... Dos banhos e compressas, né? E compressas. Quando você faz um banho vital, um escaldapé, uma compressa derivativa, uma fomentação, um contraste, você muda a velocidade. Você vai fazer uma vasodilatação com água quente, aumenta o diâmetro do vaso e vasoconstrição diminuindo. Entendi. Isso vai aumentar o fluxo sanguíneo a nível renal, aumenta a diurese, né? Você aumenta a transpiração. Então, todos os órgãos de eliminação, pele, a parte renal... São ativados. Elas são ativadas. Que beleza. Né? É impressionante como existe essa melhora. Muito bem. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, o seguinte. No caso da sauna, existe, que também é milenar esse método, né? Pois não. A sauna. A sauna. A sauna, ela tem que usar, depois que você sai da sauna, a ducha fria. Sim. A maioria das pessoas se assustam com isso, né? A maioria das pessoas não tem muito esse conhecimento. Fala, não, isso aí é um perigo danado, vai sair suando de lá e vai tomar uma ducha fria, vai... É verdade que nós temos benefícios com a hidroterapia de Kneipp. Eu quero
fazer aqui uma observação. Essa hidroterapia, eu não me refiro à hidroterapia dos fisioterapeutas, né? Essa fisioterapia, me perdoem, a hidroterapia que falamos é a hidroterapia de Kneipp. Certo. Então, são banhos totalmente diversos, distintos das demais classes profissionais que utilizam. Certo. Não é? Mas o mecanismo de ação é mais ou menos esse. Mas nós não utilizamos os banhos que eles usam, o método que eles usam, porque é específico para a atividade profissional deles. Assim como esse é de atividade profissional nossa. Né? Entendi. Então, voltando, é importante salientar de que a modulação da temperatura da água muda o ambiente interno do corpo humano, despertando reações de cura. E isso é passível de comprovação. Muito bem. Portanto, a água fria, ela desperta uma ação reflexa. Quando o indivíduo saiu da sauna, ele está com os vasos totalmente dilatados, transpirando. Ao receber esse jato frio, né, imediatamente ocorre uma vasoconstrição. Imediatamente provoca diurese. Você pode fazer a experiência na sua casa. Eu o convido. Você toma o seu banho de higiene, o seu banho quente, posteriormente você fecha a torneira quente e abre a fria. Ou, se houver apenas uma torneira por chuveiro elétrico, desliga-se o chuveiro e faça o banho frio. Imediatamente vai urinar. Imediatamente. Tá? Porque ele provoca instantaneamente a vasoconstrição e o fluxo urinário se manifesta. Imagina um tratamento deste para hipertrofia da próstata. Nós, homens, somos campeões mundiais em câncer de próstata, o brasileiro. Tá? E a hidroterapia é extremamente eficaz. Ele vai fazer uma vasodilatação, provocando o alargamento do esfíncter, ou seja, do anel musculoso, que vai reter a urina a nível da bexiga urinária. Há um relaxamento e ele elimina essa urina. Tá? Então, muito bom. O frio, ele vai fazer a vasoconstrição, ativando a circulação. Esse banho, o que você mencionou, a sauna, sim, é ímpar para problemas de dores nas pernas. Não tem semelhança para problemas pulmonares. Muito bom. E as pessoas têm medo, Daniel. Tem medo. Tem medo. Não há motivo. A observação, cuidado com cardiopatas, pessoas que têm problemas cardíacos. Dependendo do problema cardíaco, não é aconselhável. Uma hipertensão arterial muito elevada, não recomendamos, tomamos cuidado. Okay. Pessoas que já tiveram um evento trombótico, ou seja, um coágulo a nível de membros inferiores, ou embolia pulmonar, ou um paciente que tenha tido um infarto agudo do miocárdio, comprometendo seriamente o músculo cardíaco, não devem fazer uso da sauna. Ok. Então, quando nós falamos em hidroterapia, eu quero citar para você agora alguns banhos simples que podemos fazer em casa. Vamos lá? Vamos lá. Ok. Banhos práticos, né, que dá para fazer em casa. Nós podemos fazer um banho muito indicado na cefaleia, na dor de cabeça e na enxaqueca. Olha. E é muito comum. É muito comum. É muito comum. Não é? O pessoal está sofrendo de dor de cabeça cabeça demais. Via de regra, nas casas tem aquela ducha higiênica ao lado do vaso sanitário, correto? Certo. Nós devemos pegá-la e fazer o tratamento a partir do lado esquerdo para o lado direito, um jato frio passando na face, na lateral, na região superior dos olhos, ou seja, na testa, e desce pela lateral. Certo. Com a duchinha aberta, sem ter um jato forte. Certo. Tá? Então, leva-se o jato... Água fria, né? Água fria. Você vai passar o jato na lateral, sobre os olhos, deixando a água escorrer, e na outra face. Tá? Você pode repetir esse giro 3 a 4 vezes. Posteriormente,
você pega uma toalha e fricciona a pele do rosto. Ele ativa a circulação. Tá? Então, a repetição várias vezes ao dia, ele vai eliminar essa dor de cabeça. Certo. Eliminar. Tá? Um tratamento, usamos muito na clínica, ímpar, para o problema da rinite alérgica. Esse mesmo banho? O mesmo banho, para a rinite alérgica. Tá? Uma vez por dia que faz isso? Pode fazer de 2 a 3 vezes ao dia. Ah, duas a 3 vezes ao dia. E nós usamos muito também o banho aos membros inferiores, às pernas, com o jato frio. Esse jato frio, me permita... Sim. Então, eu tenho em minhas mãos a duchinha. Se você Certo. não tem a duchinha ao lado do vaso sanitário, pode ser feita com a mangueirinha que vem do chuveiro, né? Certo. Tanto na face quanto nos membros inferiores. Então, com a duchinha, começa-se pela perna direita, na parte externa, você sobe até a região do joelho, desce novamente pela parte interna, até a região do tornozelo, vem para a perna esquerda, subindo pela face interna e desce pela face externa até novamente no tornozelo. E repete essa operação, sempre da perna direita para a perna esquerda. Chama-se banho aos membros inferiores. Pode-se fazer... Com água fria. Água fria, temperatura ambiente. Então, associando o banho à face, não é? Sempre no sentido horário, várias vezes, seguidamente pode fazer 4 vezes seguidas, 2 vezes ao dia. Espera-se 15 minutos a meia hora e faça os banhos às pernas. Então, vamos ver os benefícios desses 2 banhos? Vamos ver. A nível facial, nós temos o tratamento para cefaleia ou dor de cabeça, nós temos o tratamento da rinite, Certo. e também problemas oculares. Então, no caso, uma conjuntivite, né, olhos lacrimejantes e irritados. E nas pernas, a eliminação das dores nas pernas, também as varizes, varicoses de forma geral e a dor de cabeça. Muito bem. E é uma coisa que todo mundo tem acesso, né? Todos têm acesso. Todos têm acesso à água. Simples, barato e prático. Muito bom. E o próximo banho? O próximo banho, ok. Vamos lá. Vamos lá. Banho. Esse próximo banho, ele se chama escalda-pés. Escalda-pés. O escalda-pés, ele é um banho simples, onde você precisa de 2 baldes, um balde com água quente e outro banho com água fria. Imaginemos que eu tenha aqui um balde com água quente. Certo. Eu coloco as pernas dentro desse balde com água quente e essa água chegará até a panturrilha, próximo do joelho. Certo. Eu permaneço 4 minutos com as pernas imersas nesse balde com água quente. Imediatamente eu retiro as pernas e coloco 1 minuto na água fria, temperatura ambiente. Diga-se de passagem, se a água sai da torneira morna, adiciona-se gelo. Ah, tá. Ok? Às vezes a pessoa mora num lugar muito quente. Né? Cuiabá, por exemplo. Então põe lá umas 2 forminhas de gelo. 2 forminhas de gelo para fazer o contraste. Certo. Então nós ficamos 4 minutos na água quente, 1 minuto na água fria e nós repetiremos esta operação 4 vezes. Certo. Apenas uma observação, senhoritas, senhoras que tenham um fluxo menstrual muito abundante, então deve-se abster de fazer esses banhos nos dias menstruais. Mas, se houver uma ausência do processo, ou seja, menstrual, a pessoa faz esse banho e restabelece o fluxo. Olha que interessante. Né? Isso nós temos visto através desses anos. Então, se a mulher está com fluxo abundante, não faz o banho. Agora, se tem a falta do fluxo, se está, por exemplo, com o ciclo menstrual atrasado, né? Faz o banho. Desde que não esteja grávida, né? Sim, lógico. Desde que não esteja grávida, então deve fazer esse banho. E ele vai regularizar o fluxo? Sim, fluxo? Porque o processo da dismenorreia,
aquela dor que antecede o período menstrual, o escalda-pés alternado é o grande trunfo para passar essa dor. É mesmo? É o grande tratamento natural que nós temos visto e comprovado. Uma coisa simples e eficaz. E quais outras indicações desse banho? O escalda-pés, ele pode ser feito ao final do dia. Se ele fizer aproximadamente meia hora antes de ir para a cama, ele induz o sono. Nos vídeos anteriores, que nós convidamos vocês a assistirem, nós falamos acerca da hipertensão arterial. Sim, tá? falamos. Então, este banho, ele diminui a hipertensão, ele faz cair os níveis pressóricos. Olha né? que bacana. Um tratamento simples. Induz o sono, combate o problema da dor de cabeça, seja ela de que natureza for, e principalmente problemas de varicose. E esses banhos, eles já são praticados lá na Clínica Oasis? Sim, na clínica, há 37 anos. Há 37 anos. Tá? E a humanidade usa isso há milênios, esses tratamentos. Durante um certo tempo, ele não deixou de ser feito, mas ele se perdeu um pouco na história. Tá? Hoje a hidroterapia ela é reconhecida como uma ciência. Tá? E ela é apoiada pela classe médica. Como já temos falado, em casos específicos, ela não deve ser feita, justamente pelos efeitos do sistema cardiocirculatório. Tá? Okay. Mas na maioria dos casos, pode usar tranquilamente. Pode usar tranquilamente. Tranquilamente. O doutor quer falar mais algum outro banho que Sim, costuma usar? Eu gostaria de mencionar aqui uma compressa. Compressa. Ela não demanda trabalho algum, é a chamada compressa derivativa. Posso dizer para você que tenho visto coisas impressionantes com essa compressa. A pessoa pegará uma toalha de rosto felpuda, molha-se na água fria, torce a toalha e aplica desde a pelve até o abdômen superior. Então, ele vai fazer um quadrante em todo o abdômen, abaixo das mamas ou mamilo, aplica-se essa toalha úmida, fria. Foi molhada na água fria, torcida e aplicada diretamente na pele. Sobre essa toalha úmida, fria, uma toalha de banho, felpuda, maior, onde você coloca em cima. Por quê? Porque ela deve abafar esta região. Tá. Vai haver uma derivação do calor e uma transferência de frio para a região abdominal. Por isso se chama compressa derivativa. Ela absorve calor e transmite a temperatura mais amena. E para que isso daí? Ele restabelece principalmente a nível abdominal a sua normalidade funcional. Pouca gente sabe. Boa parte da digestão, se não toda, ela é elaborada por ácidos e enzimas. Então nós temos enzima a nível bucal e muito mais a nível entérico, ou seja, intestino delgado, onde é feito o restante do processo digestório e assimilação. E toda enzima, ela tem aquilo que se diz no meio, chama-se o ótimo para tal enzima. O que é esse ótimo? A temperatura. Uma temperatura ideal para que toda a capacidade enzimática seja desenvolvida. Uma informação simples e logo você vai fazer a ligação. Por que uma pessoa perde a febre? Me perdoe. Por que uma pessoa perde a fome quando ela está com febre? É simples. Porque pela temperatura elevada há uma degradação enzimática. A degradação enzimática é a perda da ação daquela enzima. Por defesa do corpo, a sabedoria inerente do corpo, ele então manifesta-se como não fome. É porque as enzimas não têm ação. A pessoa vai comer, colocar a lenha na caldeira e só vai subir a temperatura. Então, está com febre? Não coma. Isso vai ajudar a diminuir a febre, porque a capacidade enzimática não está estabelecida. Temperatura degrada a proteína. Na Clínica Oasis, o paciente chega depressivo, com problemas digestórios, seja o que for. A compressa derivativa, aplicada fria, restabelece a normalidade funcional
do aparelho É digestório. quase universal, então, essa regra lá. Não, Quase é universal. Todo mundo chega lá, vai ter que... ou compressa derivativa ou um outro banho que em outra ocasião explicaremos. Que acalma, né? Ele acalma, ele tira aquela temperatura excessiva, normaliza a funcionalidade das vísceras. Olha só, são recursos que estão à disposição de todos nós temos acesso à água, Sim. Recursos da natureza, recursos do nosso Pai Celestial, que deixou para que possamos fazer uso. Nós precisamos apenas usar. Sem dúvida. Fazer o uso. Geraldo, quero agradecer muito, mais uma vez, a sua participação nesses vídeos, nessas colaborações. E quem quiser saber mais com o Dr. Geraldo Cardoso, entre em contato com a Clínica Oasis, que o site é oasisparanaense.com.br e nessa clínica tem histórias inúmeras. Dá para escrever muitos livros, né? É verdade. Dr. Geraldo, a história da Clínica Oasis é maravilhosa, é muito bom e nós agradecemos a Deus pelos recursos, né, que nós temos à nossa disposição e são usados na Clínica Oasis. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, pode curtir, pode compartilhar. Nós temos o canal no YouTube que é TV Conectados com Deus. No YouTube e também tem no Facebook, TV Conectados com Deus. Você pode curtir, pode compartilhar, pode escrever o seu comentário também. Será muito bem-vindo a sua participação para interagir. Agradecemos por você ter assistido o nosso vídeo, agradecemos ao Dr. Geraldo. Obrigado. E até a próxima.